Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Giro. Eu sou Nadédia Calado e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Vamos pro Giro? O presidente Lula cumpriu a agenda no Rio de Janeiro e a nossa reportagem acompanhou as declarações. Gabriel Freitas. Um dia antes de uma conversa diplomática entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário americano Marco Rubio, o presidente Lula comentou num evento no Rio que teve mais do que uma química com Donald Trump. Na mesma cerimônia, nesta quarta-feira, professores vaiaram o presidente da Câmara, Hugo Mota, em protesto contra a votação da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Lula reagiu, dizendo que o país vive o pior congresso de sua história. Seguimos acompanhando as costuras em torno da sucessão do ministro Luiz Roberto Barroso no STF. Isa Staciarini. Lula diz a ministros durante um jantar que o indicado para a vaga de Barroso está praticamente definido, mas não fala em nomes. O presidente quis saber do Supremo o que se espera do novo indicado. Integrantes da Suprema Corte pediram a escolha de um nome forte, mas não mencionaram ninguém. A aposentadoria de Barroso foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira. O governo segue buscando alternativas para fechar as contas depois da derrota da MP do IOF. Informações com Larissa Lopes. Após a derrubada da MP alternativa à elevação do IOF, o governo tenta encontrar soluções para fechar as contas dentro do orçamento. Em encontro com o presidente do Senado, o ministro Fernando Haddad sugeriu manter pelo menos pontos consensuais da MP, como a taxação de bets. Depois de se reunir com Alcolumbre, o ministro da Fazenda se encontrou com o presidente Lula. Em meio às negociações, o TCU suspendeu a decisão que obrigava o governo a buscar o centro da meta fiscal, evitando, assim, um novo bloqueio orçamentário de 31 bilhões de reais. A gente volta já. No noticiário internacional, o presidente americano subiu o tom da ameaça contra a Venezuela. Clauson Dutra acompanha o assunto. Donald Trump admitiu ter autorizado operações da CIA na Venezuela e disse estudar ataques terrestres contra cartéis. Mas o presidente dos Estados Unidos não quis comentar se agentes da inteligência receberam autorização para eliminar Nicolás Maduro. O governo americano tem enviado navios e aeronaves militares para o Caribe, alegando se tratar de uma operação contra o tráfico internacional de drogas. E a implementação do plano de paz em Gaza enfrenta problemas. Matheus de Souza. O Hamas disse que devolveu os corpos de todos os reféns israelenses que conseguiu localizar ao enviar mais 2 vítimas nesta quarta-feira. O grupo terrorista diz que vai precisar de mais tempo para rastrear os 19 corpos restantes. Israel ameaça manter fechada a passagem de Rafah entre Gaza e o Egito até que todos os corpos sejam devolvidos. O novo presidente dos Correios anunciou uma série de medidas para recuperar a situação financeira da empresa. Fala Felipe Igreja. Em crise, Correios anunciaram nesta quarta-feira um plano para recuperar o caixa da empresa. O prejuízo apenas no primeiro semestre foi de cerca de 4 bilhões de reais. O presidente da companhia anunciou um novo PDV, revisão de contratos e confirmou a negociação de um empréstimo de 20 bilhões de reais para recuperar a empresa pelos próximos 2 anos. Destacamos também uma ação no Rio, mirando a distribuição ilegal de armas de fogo. Leonardo Rezende. Uma operação da Polícia Federal desmantelou nesta quarta-feira parte de uma organização criminosa que vendia fuzis para o Comando Vermelho no Rio. De acordo com as investigações, o grupo era responsável pela produção de mais de 3 mil armas por ano. 7 pessoas foram presas na capital fluminense e em São Paulo. Além disso, a Justiça Federal também determinou o sequestro de 40 milhões de reais em bens e valores dos investigados. Atualizamos ainda o caso de um funcionário público que matou a mãe em BH. Débora Costa. O ex-funcionário do governo de Minas que matou a própria mãe em Belo Horizonte foi proibido pela Justiça de ter acesso à herança. A decisão da Justiça de Belo Horizonte acolhe um pedido feito pelo avô de Matheus França e pai da professora Soraya França para impedir o acesso do autor do crime aos bens da vítima. As investigações demonstraram que o filho matou a própria mãe após pressioná-la para arcar com o pagamento de dívidas com jogos de azar que somavam mais de R$200 mil.
Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Lá tem as reportagens completas e análise dos comentaristas. Tá gostando do nosso Giro? Por favor, segue a gente no Spotify, dá 5 estrelas, que ajuda muito. Também estamos no site, no app da CBN e em todos os agregadores de podcasts. Aproveite para compartilhar o Giro com quem você quiser. Até o próximo Giro.